Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Luiz Fernando. Para quem não sabe, eu sou muito da disciplina de bacteriologia e para quem não sabia, agora está sabendo. Bem, eu fiquei responsável por ministrar a aula de ecologia bacteriana, que será postada no dia 22/2, numa terça-feira. Bem, primeiramente, para entendermos o que significa a ecologia bacteriana, é fundamental sabermos o que significa os micro-organismos e a ecologia. Bem, como já sabemos, micro-organismos são seres vivos de pequenas dimensões, na escala dos micrômetros, e, portanto, são apenas observáveis a partir de microscópicos ópticos ou eletrônicos. Nós classificamos esses seres vivos como seres celulares, como protozoários, fungos e bactérias, e seres acelulares ou subcelulares, que são os vírus. Um conceito importante também que eu podia falar é que a ecologia consiste num ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde eles vivem. Ecologia vem do grego okoloia, que deriva da palavra do termo oikos, que significa casa, e logo, que significa estudo, ciência, a pesquisa. Assim podemos afirmar que ecologia consiste na ciência que estuda a casa, o ambiente. Agora eu vou citar uma série de princípios importantes que vocês, apesar de poderem ter vistos no ensino médio, eles serão fundamentais para recapitularmos para essa aula. Bem, ecossistema. Ecossistema consiste num conjunto de comunidades diversificadas e fatores abióticos, que seria a interação, que vivem em um ambiente particular e interagem entre si. Logo, podemos definir que o ecossistema microbiano é como sendo um conjunto formado pelos micro-organismos e o meio ambiente onde eles habitam, incluindo os diversos tipos de interação biótica, como seria a simbiose, mutualismo e predação, onde serão vistos posteriormente na aula, e como também os fatores abióticos, que seriam o meio químico-físico desse ambiente. Os principais ecossistemas microbianos são considerados, tem três principais ecossistemas bacterianos. O ecossistema aquático, que inclui os ecossistemas em oceanos, lagos, lagoas, rios e fontes termais, que são, a princípio, envolvem água. Os ecossistemas terrestres, que incluem os ecossistemas em solos, minerais e zonas subsuperficiais, ou seja, terra, uma forma bem simples de falar, e os ecossistemas em organismos superiores. Inclui os ecossistemas em vegetais e em animais, onde seria a nossa microbiota, como por exemplo, onde consiste em a soma de todos os micro-organismos que residem nos tecidos e fluidos humanos, sendo compostos principalmente por bactérias, mas também podemos citar os fungos, principalmente do gênero Cândida, presente na nossa microbiota como por inteira. Um outro conceito importante que eu queria falar para vocês é o habitat. Habitat consiste na área ecológica adequada para um ou determinado número de populações microbianas se alocarem. Logo, podemos falar que será um ambiente propício para que essa espécie possa se alimentar, reproduzir e atingir seus níveis de estabilidade. Vale ressaltar que cada ser vivo vive em um habitat específico, de forma diferenciada e particular, interagindo com esse habitat. Também podemos recapitular um termo fundamental que seria a ecologia bacteriana. Os micro-organismos são os principais catalisadores dos ciclos de nutrientes na natureza. Isso é fato. As bactérias realizam a decomposição da matéria orgânica, dos solos e dos oceanos, restos de animais e de alimentos e animais, como por exemplo. Além de serem responsáveis pela liberação de elementos indispensáveis à vida, podemos ressaltar essas características, a sua fundamentalidade em processos biotecnológicos, como podemos falar que os micro-organismos, como bactérias e fungos, estão extremamente voltados atualmente muito para a área da biotecnologia, na produção de biomassa, na produção de processos biotecnológicos, como, por exemplo, o PCR, que consiste numa técnica essencial de reação de cadeia da polimerase. E, gente, um conceito bastante importante. Nunca, por favor, nunca associem bactéria ou micro-organismos à doença, pois nem todos causam patogenia. Nós vivemos, como eu posso falar de forma bem sucinta. No nosso organismo, como vocês devem saber, temos inúmeras bactérias na nossa pele, no nosso intestino, mas elas não causam mal pra gente. Elas acabam nos auxiliando em uma série de processos, onde eu vou acabar explicando na aula. E somente uma pequena parte dessas bactérias, desses micro-organismos, vão causar patogenia. Ou seja, por favor, é sério, nunca associem micro-organismos a doenças, porque é uma forma generalista e errada. Bem, agora eu vou falar sobre diversidade e abundância. Diversidade e abundância. Eu posso postar em dois conceitos.
a questão adversidade, que seria conceitos em relação à química analítica, que eu vou fazer a leve associação. A diversidade seria qualitativo. Ó, neste exemplo, vemos uma série de micro-organismos, com vários micro-organismos de diversas espécies, gêneros e afins. Seria uma variedade. Neste outro, vemos que existe uma quantidade exacerbada de determinada espécie ou gênero. Ou seja, aqui temos abundância. Logo, na diversidade, é a variedade de espécies em um ambiente, onde para a diversidade é necessário identificar e conhecer os grupos biológicos e o ambiente. Como podemos ver, que nesse meio de cultura tem uma série de micro-organismos. E neste outro, que é a abundância de indivíduos da mesma espécie em um ambiente, assim eles se apresentam em maior número. Aqui, ó, tenho muito dessa forma de como se fosse um vibrião, e só apenas 2 dessa classe. Ou seja, aquele que está em maior abundância é este aqui, não este. Importância ecológica. É um conceito muito importante, pois é extremamente importante para os seres microbianos são extremamente importantes para a reciclagem de matéria orgânica, ou seja, as bactérias juntamente com os fungos realizam os processos de decomposição, transformando a matéria orgânica morta e devolvendo ao solo sob forma de matéria inorgânica. Também vale ressaltar que, como já foi dito anteriormente, eles participam de uma série de ciclos ecológicos, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Como também, que eu posso falar, a bactéria Rhizobium transforma o nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados, nitrito e nitrato. Sendo assim, bactérias fixadoras de nitrogênio, onde utilizam com sucesso um inoculante microbiano para diminuir a utilização de fertilizantes nitrogenados do cultivo do feijoeiro e leguminosas no geral, que nesse caso eu estou falando do Rhizobium. O Rhizobium é extremamente utilizado nas plantações, pois ele fixa o nitrogênio, né, nas espécies que já foram citadas. Agora, a classificação dos organismos. Existem organismos autotróficos que são capazes de produzir seu próprio alimento. Como exemplo, temos os fotoautotróficos e os quimiolitotróficos. Perdão, é quimiolitotróficos, é litotrófico. As bactérias fotoautotróficas, ou sulfobactérias, guarde esse termo, consiste em um grupo de bactérias clorofiladas, sendo assim fototróficas, pois utilizam como fonte de energia a luz para realizar a fotossíntese. Logo, são capazes de produzir as próprias substâncias orgânicas que lhes servirão como alimento. E os organismos autotróficos quimiolitotróficos consistem em um tipo de metabolismo encontrado em procariontes, em que a energia é obtida a partir da oxidação de compostos inorgânicos, onde podemos citar o hidrogênio, compostos reduzidos de enxofre, óxido de ferro ou amoníaco. Vendo que esses processos microbiológicos são fundamentais em ciclos biogeoquímicos, como a cetogênese, a nitrificação e a desnitrificação, logo, como já citado anteriormente, assim eles demonstram serem sustentáculos importantíssimos para a fertilidade do solo, como para o ambiente como um todo. Também temos os seres heterotróficos. Os seres heterotróficos são os micro-organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Assim, eles absorverão os nutrientes, como, por exemplo, temos os fotoheteroautotróficos e os quimioheteroautotróficos. Os micro-organismos fotoheteroautotróficos são aqueles que usam a luz como fonte de energia e compostos orgânicos como fonte de carbono, como carboidratos e álcools. E podemos citar as bactérias, as verdes não sulfurosas, como, por exemplo, o cloroflexus, e as púrpuras não sulfurosas, como, por exemplo, a Rhodopseudomonas. Já os quimioheterotróficos são os mais comuns, é a que a gente mais conhece, pois são aqueles organismos que usam compostos orgânicos como fonte de energia e de carbono. Também, nesse grupo, a gente pode não só citar as bactérias, como os fungos e os protozoários. E também temos, por último, o grupo dos sintróficos, que eles agem em conjunto para realizar transformações bioquímicas, pois são incapazes de realizar individualmente, onde as interações dessas podem ser obrigatórias ou facultativas. De modo geral, nas interações sintotróficas facultativas, os substratos são catabolizados por uma única espécie bacteriana fermentativa, mas o seu crescimento e os seus produtos metabólicos são influenciados pela atividade do parceiro sintotrófico consumidor de hidrogênio. Neste QR Code que vemos aqui, vocês podem acessar um artigo que eu acabei separando, caso vocês não tenham entendido, porque realmente, sintotrófico foi um termo novo para mim, acabei tendo dificuldade. Eu espero que vocês não tenham, mas caso tenham dificuldade, tem esse artigo para auxiliar vocês. Esse artigo aqui no canto inferior direito. Uma coisa importante também. Os sintotróficos, eu acabei separando 3 exemplos.
Cintrobacter, a Cintropomonas e a Spinella e a Eu vou acabar colocando depois para vocês o nome dessas bactérias, porque é um nome é complexo, não vou mentir não. Agora vamos para a simbiose. Bem, simbiose, já querendo falar o que significa, simbiose consiste em uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica, que seria a harmônica, ou maléfica, que seria a desarmônica. Um dos exemplos de relação de simbiose harmônica seria o mutualismo. O mutualismo nada mais é que a união de que dependem de dois seres vivos e na qual ambos são beneficiados, onde um não sobrevive sem o outro. Que seria mais um mutualismo obrigatório, mas também tem um mutualismo facultativo, entendeu? Um exemplo desse mutualismo são exemplos líquens, uma associação entre algas e fungos. Enquanto as algas realizam a fotossíntese, os fungos eles vão garantir tanta proteção quanto a umidade necessária para essa alga. Também eu posso citar a nossa microbiota intestinal, pois, como já dito, consiste em um mutualismo bacteriano que pode citar que seria a associação simbiótica com bactérias que vivem no nosso organismo, pois essas bactérias elas desempenham funções que auxiliam na digestão, na absorção de nutrientes, produção de vitaminas, ácidos graxos, ômega 3, inativação de toxinas, regulação do sono, sistema de defesa e regulação do açúcar sanguíneo. Como também eles até podem regular a pressão arterial. Isso é um tópico que eu não acabei achando em artigos, mas que seja mais fácil de entender, claro. E também, em troca, o que esses micro-organismos vão ter em troca? Eles vão ter o alimento e vão ter abrigo. Eles se encontram na nossa microbiota intestinal. E, caso haja deficiência deles no nosso organismo, será necessário realizar a reposição deles com probióticos. Pois, como exemplo, caso nós façamos uso muito intensivo de antibióticos, às vezes acabamos tendo uma série de problemas gastrointestinais. E aí é recomendado fazer a reposição com probióticos. Outra relação harmônica que eu posso citar é o comensalismo. O comensalismo é uma interação entre organismos de espécies distintas, sem que a espécie que se beneficia prejudique aquele que auxilia. Ou seja, alguém vai se beneficiar e outro vai sair neutro, mas não vai sair prejudicado. As bactérias que habitam no intestino de animais dos ruminantes, principalmente, são, em sua grande maioria, comensais, crescendo a partir de nutrientes liberados pelo alimento ingerido pelos animais. Agora vamos seguir para o próximo tipo de simbiose, que seria as simbioses desarmônicas. Eu vou citar o parasitismo, primeiramente, pois consiste em uma relação ecológica interespecífica e desarmônica, onde uma espécie obtém seus nutrientes de outra, causando danos que normalmente não levam à morte a curto prazo, porém a longo prazo, sim. Um exemplo extremamente interessante que seria da bactéria do gênero Bidelovibrio. É uma bactéria gram-negativa que tem a capacidade de parasitar e matar bactérias, incluindo tanto a Escherichia coli como a Salmonella. Muitos estudos estão... Foi uma publicação feita em 2016, no final de 2016, em que essa bactéria ela podia ser usada como um predador natural para bactérias que estão extremamente resistentes a antibióticos, coisa que, infelizmente, é muito comum, por conta do uso desenfreado. Já outra simbiose desarmônica que podemos citar é o amensalismo e a competição. Elas acabam estando interligadas, tá bom? Como eu posso dizer? O amensalismo consiste na supressão de uma espécie pela outra, devido a uma produção de compostos eliminados por tal organismo, ou seja, X vai inibir Y por amensalismo. Já a competição, como já conhecemos, consiste em uma relação em que duas espécies de uma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente, como exemplo, fonte de nitrogênio limitante. Um exemplo que eu posso dar é que o fungo Penicillium notatum libera a penicilina, que seria um antibiótico, que impede que as bactérias cresçam próximas às suas colônias. Bem, eu acho que vocês já devem saber como surgiram os antibióticos e como isso rolou, como todo o processo rolou. Mas caso não saibam, eu posso explicar. A penicilina foi descoberta acidentalmente por Alexander Fleming no final da década de 1930. Época esta que ele estudava a bactéria Staphylococcus aureus, bactéria do grupo dos cocos gram-positivos que faz parte da microbiota humana, mas que pode provocar uma série de doenças, desde infecções simples, leves, até uma pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico e uma série de outros problemas. E essa bactéria acabou sendo inibida pelo penicillium. E agora vamos para o último tópico, que seriam os biofilmes. Bem,
Na natureza e nos alimentos, os micro-organismos crescem como uma comunidade até quando eles aderem a uma superfície. Estas formam uma superfície invisível a olho nu, nós chamamos de biofilme. Aqui podemos ver as etapas do biofilme, a formação. Sabe uma característica extremamente importante dos biofilmes? Seria que os biofilmes eles conferem à comunidade proteção contra diversos tipos de agressão que ela pode vir a sofrer, como, por exemplo, a falta de nutrientes e uso de antibióticos ou algum outro agente. Na questão tanto industrial quanto na saúde coletiva, na saúde, nas análises clínicas, a produção de biofilme é um processo extremamente pesquisado, pois micro-organismos que produzem biofilmes eles tendem a ser mais resistentes a antibióticos, como também eles tendem a causar mais prejuízos, pois muitas bactérias, muitos micro-organismos que produzem biofilme acabam tendo uma proliferação indesejada e acabam atrapalhando atividades industriais, pois trazem uma série de prejuízos, como ocorre a biocorrosão de materiais como ácido inoxidável, o entupimento de tubulações e focos de contaminação, que isso em um hospital, isso pode causar a morte de um paciente, uma coisa que não queremos. E de forma geral, quando os biofilmes se formam em qualquer superfície, onde inicialmente os nutrientes dos alimentos são absorvidos na superfície, formando um filme condicionante. Em seguida, os micro-organismos aderem a esta superfície e multiplicam-se assim, formando macrocolônias, dando sequência a mais uma camada de células. E, por fim, aqui temos as referências bibliográficas que eu acabei usando. Eu usei bastante o livro do Trabulsi. E obrigado.